Apreciados irmãos, vamos ter uma charla com diálogo. Eu gostaria que vocês acompanhassem bem o assunto. Vou fazer algumas perguntas e vamos introduzir o tema. Irmão, por que Cristo teve que morrer em la cruz del Calvário? Então, a pergunta é: por que Cristo teve que morrer por nós outros? Vamos começar do começo. Irmãos, em el cielo havia perfeita harmonia e havia uma lei. Agora, na pergunta: será que existia uma lei em tábua de pedra ou em um livro escrito para que a gente lo mirasse? Não. Quando Deus criou a gente, os ángeles, os outros mundos, a lei estava em el coração. Tá bem? Nada precisava de ler na lei. A lei estava em el coração. Bem, Satanás, Lúcifer, né? Ele se rebelou contra essa lei. Que dijo ele? Os ángeles são perfeitos, não precisam de lei. Cada um pode fazer o que lhe dá a gana. Bem, começou uma rebelião em el cielo. Agora, depois que Satanás foi expulsado del cielo, vino a terra. Agora lhes pergunto: que dijo Deus a Adão e Eva para que eles permaneceram tendo direito ao árvore da vida por toda a vida? Que dijo Deus a ele? Vocês podem comer de todo, só uma que não. Agora, em realidade, qual era a condição para que o homem e a mulher tivessem acesso permanente à árvore da vida? A inspiração habla que Adão e Eva deviam obedecer a lei de Deus perfeitamente. Aqui diz assim: a condição para alcançar a vida eterna é agora exatamente a mesma de sempre, tal qual era em el paraíso antes da caída de nossos primeiros padres. La perfeita obediência à lei de Deus, la perfeita justiça. Vamos ficar bem este ponto. Então, a condição para que Adão e Eva tivessem acesso permanente à árvore da vida era a obediência perfeita, e a irmã Helena habla em Patriarcas e Profetas, obediência perfeita e perpétua. Quer dizer isto? Uma obediência sem interrupção e perfeita. Essa é a condição. Pero, lamentavelmente, já conhecemos a história. Eva creu em Satanás e descreu de Deus. Adão creu em la mulher e descreu de Deus. Aí começou o drama da humanidade. Bem, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, criaram dois graves problemas para Deus. Que problemas? Primeiro, para que tivessem vida eterna, necessitavam de uma obediência, vamos gravar bem este ponto, perfeita e perpétua. Não cumpriram a condição. E quebraram a lei de Deus. Dois problemas, vamos ficar bem este ponto. Criaram dois problemas, não cumpriram a condição e quebraram a lei. Que dijo Satanás? Que Satanás dizia que a lei de Deus não era perfeita. Então, se agora Satanás dijo assim: vês agora? Sua lei não é perfeita. O homem não pode guardá-la. É uma lei injusta. E agora, você é um Deus malo, porque a gente desobedeceu, você vai eliminá-lo. Que Deus havia dito, né? Puedes comer de todo, menos de uma. E em el dia que comeres, certamente morirás. Bem, aqui vem outro ponto. Deus dijo que se eles desobedeceram, vamos ficar bem este aqui. Se acuerda daquilo que Deus dijo para eles? Em el dia que comer del árbol de la ciencia del bem e del mal.
certamente morireis. Les pergunto, moriram no mesmo dia? Não. Cumpriu Deus sua palavra? Cumpriu. Como? Pero Deus havia dito que haviam de morir no mesmo dia. Alguém morreu. Está bem? Então, Apocalipse 13:8 diz que Deus, Cristo é o Cordeiro, muerto desde o começo do mundo. Bem, pero aí vamos recordar-nos que havia dois problemas. Não llenar a condição de obediência perfeita e quebrar a lei. Bem, irmãos, agora Satanás hizo um desafio para o Senhor. ¿Ves? La ley no es justa. El hombre no puede guardá-la. E agora, porque desobedeceram, você vai matá-lo. Você não é um Deus justo. Não é um problema sério? Bem, agora vino Cristo. Irmão, quando o homem pecou, os ángeles pararam de tocar a harpa. A música desapareceu no céu. O céu quedou um ambiente terrível. Sim. Pero agora houve uma reunião entre a divinidade, Padre, Hijo e Espírito Santo, para executar o plano de salvação. E quando Jesus vino para falar com os ángeles, Cristo disse: mire, o plano é o seguinte: eu, o comandante do universo, o criador do universo, eu vou tomar forma humana, natureza humana, vou à terra, vou sofrer por 33 anos e vou morrer como o pior dos criminais. Então, hermano, os ángeles começaram a chorar. Como que você vai ser isto? Você é nosso comandante, nosso Deus, a tomar forma humana, vai sofrer a pior humilhação no mundo e morrer uma morte horrível. Aí os ángeles fizeram uma proposta. Nós nos oferecemos para morrer por el homem. Pero Cristo disse: não é possível. Por la transgressão de uma lei eterna, solo um ser eterno pode pagá-la. Que a lei de Deus é eterna. Então, se vamos imaginar que Deus eliminar o homem, estaria pagada a culpa? Pagada, se diz? Não estava. O homem ia morrer, a lei não estava satisfeita. E que diria Satanás? Mire, como você é um Deus injusto, você deu uma lei impossível de guardar e agora elimina o homem. Não é um problema sério? Então, o que é isso, Deus? Cristo vino com natureza humana, como nós outros, sem pecado, com a mesma natureza moral que tinha Adão antes da caída, pero com uma natureza física de 4.000 anos depois. Agora, Cristo devia cumprir as duas condições que Adão não deixou de cumprir. Qual era? Cristo ia provar com sua vida que a lei, que é possível guardar a lei de Deus. É possível. Esse é um problema. Pero havia outro, a deuda. Então, Cristo deveria viver uma vida perfeita de 33 anos, sem pecado. Se acorda que tipo de obediência? Perfeita e perpétua. Então, Cristo cumpriu a primeira condição. Obediência perfeita e perpétua. Segunda condição, pagar a deuda. Então, Cristo agora devia morrer por nós outros. Hermanos, a consequência do pecado é muerte eterna. Não é a muerte que vimos ayer, anteayer com a irmã Eva, não.
que ela duerme, ela simplesmente duerme, vai ressuscitar. Isso não é morte para Deus, é um sonho. Pero la paga del pecado é muerte eterna. Esta foi a morte de Cristo na cruz. Cristo morreu na morte eterna. Para aclarar melhor, decimos assim, Cristo morreu la muerte equivalente à muerte eterna. Porque de que muerte estamos livres agora? Quando aceitamos a Cristo? Morte eterna. Então, se Cristo pagou a deuda, pero ele tinha que viver primeiro, para poder morir por nós outros, tinha que viver uma vida perfeita. Então, por 33 anos, Cristo viveu uma vida perfeita, para provar que o homem, como Deus o criou, podia obedecer perfeitamente. Não há desculpa para o pecado de Adão, nem para nós outros. Está bem? E lá é o segundo ponto, com uma vida perfeita, devia morrer por nós outros. Então, mano, por que Cristo morreu? Está claro? Ele morreu para que nós outros não morréramos. Ele se hizo nosso substituto e garante. Então, por que a sangre de Cristo em la cruz? Porque para que nós outros vivéramos, ele morreu por nós outros. Agora vamos ler aqui em Caminho a Cristo. A condição para nós outros, qual é? Obediência perfeita e perpétua para termos direito à vida eterna. Pero temos um problema, não? Quando Adão foi expulsado do Edém, ele disse ao Senhor, Senhor, deixa-me volver ao Edém, eu prometo que vou obedecer perfeitamente. Que Cristo lhe disse, impossível. Se você quebrou a lei com uma vida perfeita, como você vai obedecer a lei agora com a vida imperfeita? Pero a condição é a mesma. Quando lemos pela primeira vez, quedamos assustados, né? Como vamos apresentar uma obediência perfeita à lei se somos imperfeitos? Então, Deus disse a Adão, mire, você agora tem uma natureza corrompida, corrupta, né? Corrupta. Você não tem capacidade de obedecer mais. Pero a condição sigue a mesma. Como eu posso apresentar a Deus, ao Padre, uma obediência perfeita e pagar a deuda? Pode o homem ser isto? Não. Aqui entra o Evangelho. Cristo desarrollou um caráter perfeito por 33 anos, sem pecado, e morreu a muerte que era nossa. Isso se chama substituição. Cristo morreu por nós outros. Então, Cristo viveu por nós outros 33 anos e morreu por nós outros, pagando a deuda. Então, quando um aceita Cristo como seu salvador personal, ele cumpre a condição. Como cumprimos a condição? Em Cristo. Vou ler aqui. Disse assim: a condição é para alcançar a vida eterna, eis a hora exatamente a mesma de sempre, tal qual era em el paraíso antes da caída de nossos primeiros padres. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna se concedera com alguma condição inferior a esta, peligraria a felicidade de todo o universo. Se lhe abriria a porta ao pecado com todo o seu séquito de dolor e miséria para sempre. Agora, ela disse assim: era possível a Adão, antes da caída, conservar um caráter justo por la obediência à lei de Deus, mas não lo hizo. E por causa de sua caída, temos uma natureza pecaminosa.
e não podemos hacernos justos a nós mesmos. Então, a condição é obediência perfeita, pero não podemos cumprir a condição. Essa é a tragédia do pecado. Puesto que somos pecadores e malos, irmão, aqui está um ponto que devemos compreender. Há alguém bueno acá? Quizás alguém diga assim, bem, eu sou bueno, pero não queda bem falar que sou bueno, né? Pero sou bueno. Não. Devemos chegar à conclusão que somos malos por natureza, por tendência. Se acorda quando aquele jovem vino a Jesus e disse assim, buen maestro? Que disse Jesus? Solo há um bueno. Hermanos, ustedes creem que ustedes são malos? Pensar que somos buenos é peligroso. ¿Está bem? A mim me gusta muito a parábola del fariseu e el publicano. A introdução que Lucas dá à parábola é muito interessante. O que ocorre quando alguém pensa que é bueno? Mire bem o que disse Lucas. Há uns que confiavam em si mesmos como justos e menospreciavam a los outros. Percebem? Quando uno pensa que é bueno, como ele trata a los demás? Menosprecia. Eu sou bueno. Que dijo o fariseu? Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Irmão, será que corremos esse peligro? Vamos assim ao grano, né? Vamos ao grano, né? Somos melhores que os adventistas? Sim ou não? Não. Somos melhores que os bautistas? Não. Somos melhores que os pentecostales? Não, não são melhores. Qual é a diferença, então? Temos mais luz. Está claro? Temos mais luz, mais privilégios. Em português, disse que sempre recebemos ônus e bônus. Como se chama em espanhol? Bônus. A nós outros nos gusta o bônus, pero não é ônus. É o seguinte, em palavra mais sencilla, temos privilégios e deveres. A nós outros nos gusta o privilégio, pero não é o dever. Bem, não somos melhores que nadie. Creemos assim? Honestamente? Sim. Não somos melhores que nadie. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, irmão Davi, eu sou tão buena. Eu falei, irmão, está equivocada. Você está equivocada, você não é buena. Como, irmão? Eu hago tanta coisa buena para a gente, ajudo os pobres. Irmão, tive uma experiência muito chocante em Estados Unidos há pouco. Tínhamos uma irmã que trabalhava para os pobres. Ela veia uma pessoa na calle e vai ajudar com comida, com roupa, com muita coisa. E traía a gente da calle para ajudar. Solo hacía isto. E quando ela estava para morir, o pastor foi visitá-la e disse, irmã, você está seguro de sua salvação? Ela, não. Mas você não confia em Cristo? Ela disse, não. Não creia em Jesus. Mas hacía muita coisa boa. Hacer algo bueno não nos cambia em buenos. Há gente mala que hace coisa boa, tá bem? Por exemplo, os políticos, né? Hacem muita coisa boa, não hacem? Antes da eleição. Sim. Então, semana, não somos buenos. Estou focando nisto porque para aceitar a salvação de Cristo, necessitamos saber que somos malos. Tive uma outra experiência.
uma irmã tinha alguma preocupação, não lhe gostava a minha predicação, não lhe gostava. E começou a falar mal de mim, que eu era um homem que estava corrompendo a igreja com esta mensagem de graça e tudo. E destruiu minha reputação, como disse o irmão Lívio, né? Eu não sabia. Aí uma irmã que era muito próxima de mim, disse: irmão Davi, aquela irmã está destruindo sua reputação. Ela habla isto, aquele. Não me preocupo com isso. Bem, a mesma irmã vindo para mim e disse assim: irmão Davi, mire, irmão, você é o melhor pastor do momento de reforma. Você é um pastor muito querido da gente. Eu le amo muito. A mesma que estava destruindo minha reputação. E eu lhe disse: irmã, você é uma hipócrita. Você é mala. Você é cruel. Você é perversa. Ela começou a temblar e quase perdeu o aire. E quando ela estava quase assim, digo: irmã, pero não se desespere. Cristo vino salvar a gente mala. Há esperança para você. Há esperança. Bem, irmão, então se somos malos. Pero eu lhes pergunto: gente mala vai entrar no céu? Não. E como podemos ser buenos? Cristo. Cristo é a solução. Então, foi falado aqui, irmão, que há uma cita que me gusta muito, diz assim: el hombre pecaminoso puede ser justo. Como? Quando crê em Jesus e mantém vital conexão com Ele. Isso está em dizer a toda a gente. Então, se Cristo disse assim aos fariseus, a la gente, assim, a menos que vuestra justiça seja superior a de los escribas e de los fariseus, não entrará no reino dos céus. Então, necessitamos ter uma justiça perfeita e perpétua para entrar no céu. E qual é a única maneira? Crer em Jesus e manter conexão vital com Ele. Então, irmão, nossa religião, em realidade, é uma luta por conexão com Cristo. Conexão com Cristo. Aqui entra a sangre de Cristo, entra a vida de Cristo e a morte de Cristo. Agora, quando a Bíblia diz assim que a sangre de Cristo nos purifica de todo o pecado, já trataram de materializar isto? Que quer dizer isto? Que a sangre de Cristo nos limpia de todo o pecado. Como é isto? Conhecemos de memória, né? Que significa a sangre de Cristo? Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne em la sangre está, e eu os he dado para ser expiação sobre o altar por vuestras almas. Então, significa a sangre de Cristo? A vida de Cristo. Então, quando nós outros vamos a Jesus, reconhecendo nossos pecados, nossa maldade, nossa iniquidade, e que disse 1 de João 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar dos pecados e limpiar-nos de toda injustiça. Então, quando vamos a Jesus, Cristo apresenta ao Padre: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Então, como o sangue nos limpia? Em realidade, não é literal. O
que a sangre de Cristo nos limpia. Não é assim. Cristo apresenta ao Padre sua vida perfeita e sua muerte ao Calvário por este pecador malo. Ora, como isso nos limpia? Então, irmãos, quando aceitamos a Jesus, Ele desarrollou por nós outros sua vida perfeita e pagou em la cruz com sua vida. Então, se Ele apresenta ao Padre sua vida perfeita por nós outros, que é a justiça perfeita, e apresenta sua sangre, esta vida que foi muerta por nós outros, somos límpios. Agora, mientras Cristo apresenta sua vida por nós outros, o Espírito Santo pone sua vida em nós outros. Está bem? Irmão, eu sempre pergunto à gente se qual é o ideal, é casar-se ou quedar-se casado? Permanecer casado. Então, qual é o ideal? Casar-se ou permanecer casado? Os dois. Um não pode permanecer casado se não é casado. Então, você tem que casar-se e permanecer casado. Aceitar a Jesus é essencial. Pero se aceita a Jesus hoje e lhe olvido amanhã, estou perdido. Então, a Bíblia diz assim, assim como recebistes a Senhor Jesus, assim andad en Él. Então, irmão, salvação é caminhar, aceitar a Jesus e caminhar com Ele. E sempre digo assim, irmão, não é suficiente ser adventista do sétimo dia. Necessitamos ser adventistas dos 7 dias. Está bem? Não assim, sábado, vamos ter cuidado, sábado, não vamos falar tonterias, todo. Pero terminou o sábado? Não. Cristiano, ele é cristiano sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Ele permanece casado com Cristo, né? Ele aceita Jesus como seu Salvador e permanece com Jesus. Agora, aí um outro ponto. Alguém disse assim, aceitar a Jesus como Salvador é fácil, mas aceitar a Jesus como Senhor é diferente. O que quer dizer isto? Cristo não solamente trabalha por nós outros em el cielo apresentando sua sangre, o Espírito Santo trabalha em nós outros. A Bíblia diz assim, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, expulsamos o demônio. Vamos aplicar a nós outros aqui. Fomos vegetarianos, utilizamos a roupa bem de acordo com os princípios. Que mais? Devolvendo os dízimos, as ofrendas. Fomos vegetarianos estritos. Garantiza a salvação? Não. Todo isso é bueno. Né? Todo isso é bueno. Guardar o sábado, cuidar da saúde, como as irmãs estão explicando aqui, usar um traje decente, modesto, tudo isso é importante. Pero isso não? Isso não é meio de salvação. Algo mais disse assim, observe, irmãos. No ganamos la salvação com nossa obediência, ou por nossa obediência. Está claro? Não sei se está claro para todos. No ganamos la salvação por nossa obediência, porque a salvação é um dom gratuito de Deus que se recebe por la fé. Pero la obediência é o fruto de la fé. Está bem? Então, não obedecemos para salvar-nos, pero somos salvos para obedecer. Percebe a diferença? Cristo nos salva del pecado para a obediência. A mim me gusta muito o equilíbrio da inspiração. A irmã disse assim, a irmã Helena diz assim, nadie será salvo por suas obras,
pero nadie será salvo sin buenas obras. Nadie será salvo por sua obediência, pero nadie será salvo sem obediência. Que a obediência é fruto da fé. Agora, hermano, vamos então ao ponto de la salvação. Se Deus exige uma obediência perfeita, intachable, uma obediência perpétua, ininterrupta, e eu não tenho essa obediência em mim mesmo, como posso ser salvo? Como posso entrar em el cielo? Então, isso aqui diz assim: puesto que somos pecadores e malos, não se olvidem disto, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não temos por nós outros mesmos justiça com que cumprir a lei de Deus. Agora vem a solução. Vamos respirar hondo, né? Ai, salvação. Mas Cristo nos ha preparado uma via de escape. Vivió sobre a terra em meio de pruebas e tentações, tales como as que nós temos que arrostrar. Sin embargo, sua vida foi impecável. Primeira condição, Jesus cumpriu. Ele desarrollou um caráter perfeito por nós outros. Murió, a segunda parte, murió por nós outros. E agora oferece para quitar-nos nossos pecados e vestir de sua justiça. Se os entregais a Ele e o aceitais como vosso Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, sereis contados entre os justos por consideração a Ele. Muito bonito, hermanos. Eu não puedo, Cristo pode. Há dicho chino que diz assim: se tu inimigo é mais forte que tu, únete a Ele. Pero, se temos um amigo mais forte que o inimigo, não necessitamos unir-nos ao inimigo, unimos a nosso amigo que é Cristo. E Cristo já venceu o inimigo. Irmão, quando estudamos lá Zacarias 3, Josué e el ángel, irmão, me gostaria de recomendar a vocês que leyeran, estudar este capítulo. Zacarias 3, 1 al 8, e Joias 2, Joias de los Testimonios 2, Josué e el ángel. Por favor, estudem. Por favor, estudem. Vou insistir muito com isso. Por favor, estudem. Bem, irmão, quando Satanás nos acusa delante de Deus, vamos falar de um indivíduo malo que se chama Davi Pai Silva. Então, se Satanás diz assim: Senhor, mire, Davi, um pecador, e ele ha cometido pecados, cometido errores, ha sido injusto, e eu exijo que você me entregue Davi para que eu o destrua. Eu exijo que você o expulse, como você me ha expulsado do cielo. Irmão, como Cristo me defende em el tribunal? Será que Cristo vai dizer: não, Davi é uma gente boa. Davi trabalha para a igreja há mais de 60 anos. Ele vive predicando o evangelho. É isso que Cristo vai dizer? Não. Cristo vai dizer assim: é verdade, Davi é um pecador. Ele hizo coisas erradas, ele pecou. Ele é uma pessoa mala. Pero ele se arrependeu. Ele creu em mim. E eu he pagado seus pecados em el Calvário. Você não tem direito de acusá-lo. Eu vejo muito bonito a expressão que a irmã Helena disse assim:
Diz assim, Cristo derrota o inimigo, não com minha vida. Cristo derrota o inimigo com os poderosos argumentos del Calvário. Que Cristo disse a Satanás, é verdade, Davi não é perfeito. Davi é um pecador. Pelo ele se arrepentiu, ele creio em mim, e eu he pagado seus pecados no Calvário. E agora Jesus apresenta, Padre, não mire a Davi, mire a mim. Aqui está minha sangue, aqui está minha justiça, aqui está minha vida por ele. E assim Jesus derrota Satanás com os poderosos argumentos do Calvário. É assim, queridos irmãos, é assim. Agora, será que vou entrar em el cielo sendo malo? Não. Por la fé, al conectar-me com Cristo, irmão, eu vejo muito interessante que quando Pedro estava pescando com Cristo allá, e Cristo hizo o milagro, Pedro percebeu que Cristo é Deus. Como assim? Pedro e seus companheiros trabalharam toda a noite para pescar, né? Pescar, você disse? Sim. Então, não conseguiram nada. E agora Cristo disse, Pedro, eche la red ao lado direito. Cristo, com sua divinidade, trajo os peces para ele. Está bem? Que milagre Cristo hizo. Ele trajo os peces para cerca do barco. E Pedro percebeu que Cristo é divino, Cristo tem o controle sobre a natureza. E agora Pedro diz assim, Senhor, aparta-te de mim, que sou pecador. O que eu vejo interessante é que Pedro se agarrou a Cristo e disse, aparta de mim, mas não o deixava ir. Então, hermano, quando vamos a Cristo, temos duas reações. Percebemos quão malos somos, pero a la vez vemos o amor de Cristo, que não nos rechaça. Havia um homem, no tempo da irmã Helena, um cristiano, membro da igreja, um homem fiel, pero ele estava no fim de sua vida e não tinha nenhuma segurança de salvação. Estava morrendo sem segurança de salvação. E aquilo lhe deixava muito angustiado. E sua situação chegou ao conhecimento da irmã Helena. E ela disse, hermano, se não houvesse nenhum outro verso bíblico, um não seria suficiente. São João 6:37. Al que viene a mim, não lo eche fora. E o hermano dormiu em paz. Então, hermano, que argumento Cristo utiliza para salvar-nos? Vou envolver a mi caso, né? Davi é malo, Davi é pecador, ha cometido muitos erros em sua vida, pero ele reconhece os erros, vino a mim, me aceitou como seu Salvador, e eu desenvolvi um caráter perfeito, pongo em sua conta e paguei sua deuda em el Calvário. Não é bonito, irmão? Lá a irmã diz assim, Jesus derrota Satanás com os poderosos argumentos del Calvário. Deus não disse assim, mire, esse povo da reforma é um povo muito bueno, um povo perfeito, não habla mal de nadie, um povo impecável. Cristo habla isso de nós outros? Não seria verdade, né? Pero disse, esse povo é um povo difícil, sim. Povo difícil. Eu me costumo dizer assim, que Deus é tão bueno que salva hasta reformista. Cristo é tão bueno que salva a dos reformistas. Pero, hermano, o que garantiza nossa salvação? Vou repetir. Me gostaria que vocês memorizassem isto. El hombre pecaminoso puede ser justo
quando crê em Jesus e mantém vital conexão com Ele. Essa é nossa vitória, irmão. Irmão, eu lhes pergunto, por que essa luz está prendida aqui? Está conectada à fonte de energia. Como podemos brilhar neste mundo? Conectados com a luz, a fonte. Conectados com Cristo. 1 de Juan 1:7. Vamos desde o versículo 6. Diz assim: se decimos que temos comunhão com Ele e andamos em tinieblas, mentimos e não praticamos a verdade. Pero se andamos em luz, como Ele está em luz. Observem a condição aqui. Se andamos em luz, como Ele está em luz, temos comunhão uns com os outros, e a sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aqui há uma condição, não há? Qual é? Andar na luz. Condição de fidelidade à luz. 8. Se decimos que não temos pecado, nos enganamos a nós outros mesmos. E a verdade não está em nós outros. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Em Provérbio diz assim: aquele que esconde suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que las confiesa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, não é sencillo. Não necessitamos ser doutor em teologia, não. Se é um versículo que todos conhecemos de memória, né? Se confessamos nossos pecados. Agora pergunto, Jesus necessita desta confissão para saber que pecamos? Não, não. Pero nós outros necessitamos confessar. O que ocorre quando confessamos? Reconhecemos essa condição e nesta confissão, nossos pecados são transferidos para Cristo. E sua justiça é transferida para nós outros. Há um versículo muito pequeno, pero muito fundamental, 2 de Coríntios 5:21, diz assim, 2 de Coríntios 5:21. Al que não conheceu pecado, por nós outros lo hizo pecado, para que nós outros fuésemos hechos justiça de Deus en Él. Um verso muito pequeno, né? Al que não conheceu pecado, hizo pecado por nós outros, para que nós outros fuésemos hechos justiça de Deus en Él. Hermanos, quando Cristo entrou em Getsemane, houve 3 ocasiões: em el deserto da tentação, em el Getsemane e el Calvário. O que causou sofrimento em Cristo foi todos os pecados do mundo foram carregados sobre ele. Todos os pecados. Mis pecados, vossos pecados. E agora Cristo sentiu a separação de Deus. Então, hermano, todos os pecados do mundo foram carregados sobre Cristo. E Cristo foi tentado a desistir em Getsemane, que sua natureza humana sofreu muito
el peso de los pecados y la separación del Padre. Pero vino el ángel y dijo, hizo una projeción de millones de almas que serían salvas por la sangre de Cristo. Cristo se animó para ir adelante y en la cruz Ele pagou por nossos pecados. Então, hermanos, nossos pecados foram cargados sobre Cristo. Ele los pagou. Isso garantiza nossa salvação. Agora, necessitamos aceitar a Jesus como Salvador e permanecer em Jesus. À medida que permanecemos com Jesus, Ele hace uma obra por nós outros no santuário e, à la vez, o Espírito Santo hace uma obra em nós outros, de transformar nosso caráter. Então, a sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, ustedes já ouviram a palavra imputação? Imputação. Em espanhol se habla imputação? Sim. Sí. Hermano, a palavra imputação tem 3 aplicações. Uma é uma aplicação jurídica. Por exemplo, todos os códigos penais de cada país têm a imputação. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, este crime é imputado a sua conta. É um criminal. Isso trabalha também no plano divino. Se eu cometo o pecado me é imputado. Sou culpable. E qual é o resultado do pecado? Romanos 6:23. Muerte eterna. Muerte eterna. Bem, a segunda imputação aparece no Evangelho. Então, quando uno aceita Jesus como seu Salvador personal, então seus pecados são imputados a Cristo, transferido para Cristo. A terceira imputação, a vida perfeita de Cristo é imputada a nós outros. Perceberam as 3? Primeira, sou um criminal porque pratiquei um crime. Primeira. Segundo, ao reconhecer a Jesus como meu Salvador, confessar meus pecados são imputados a Cristo. Terceiro, a perfeita vida de Cristo, a perfeita justiça de Cristo é imputada a mim. E somos declarados justos delante de Deus como se nunca hubiéramos pecado. Hermanos, é maravilhoso isto. Maravilhoso. Já pensaram um homem como eu, malo, pecador, ser declarado justo, ser considerado justo e ser transformado em justo por la graça de Cristo? Vou ler, mas no tempo se vai, pero a mim me encanta esse ponto, sabe? Aqui diz assim: Cristo morreu por nós outros e agora se oferece para quitar-nos nossos pecados e vestir-nos de sua justiça. Se os entregais a Ele e o aceitais como vosso Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, sereis contados entre os justos, por consideração a Ele. O caráter de Cristo toma o lugar de vuestro caráter. E vosotros sois aceptados por Deus como se nunca houveres pecado. Que alívio, irmão. Que alívio. Então, se toda minha vida de pecado é perdonada. Perdonada. Pero não para aqui. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador personal e o aceito como Senhor de minha vida, o Espírito Santo assume o controle de nós outros. Mas aún, Cristo cambia o coração. Habita em vuestro coração por la fé.
aqui, irmão, está na nossa parte que é muito vital. Deveis manter esta comunhão com Cristo por la fé e la submissão. Eu me acordo que estava em um país e havia uma pessoa de fora, e digo assim, um país comunista, né? E digo assim, irmãos, necessitamos someter-nos. A palavra mais difícil que temos é submissão. E o homem levantou a mão e disse assim, eu não aceito submissão. Falei, mano, não é para nós outros, é submeter-se a Cristo. Não é submissão a outra pessoa, submissão a Cristo. Então, isso aqui diz assim, qual é a nossa parte nesse processo? Deveis manter esta comunhão com Cristo por la fé e la submissão contínua de vuestra voluntad a Ele. Mientras hagáis esto, Ele obrará em vosotros para que queráis e hagáis conforme a sua voluntad. Assim podereis dizer, aquela vida que agora vivo em la carne, la vivo por la fé en el Hijo de Dios, el cual me amou e se deu a si mesmo por mim. Irmão, eu gostaria de terminar com o seguinte. Você ouviram falar do livro da vida? Se acorda como é o título do livro, o título completo do livro? Livro de la vida del Cordeiro. ¿Qué es el libro de la vida del Cordero? Es el libro de la vida de Cristo. Es la biografía de Cristo. ¿Y qué aparece en el libro de la vida del Cordero? La vida perfecta de Cristo. Su carácter intachable. Su muerte por nosotros. Hermano, y cuando yo creo en Jesús, mi nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Está claro? Entonces, mi nombre es escrito en la biografía de Cristo. Pero les pregunto, ¿cuándo mi nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuándo? Quando aceptamos a Cristo como nosso Salvador. Hermanos, não é quando bautizamos. É quando aceptamos a Cristo como nosso Salvador. O bautismo é um fruto disto. Bem, agora, hermano, é possível que meu nome seja quitado do livro da vida? Sim. Quando? Quando? O juízo? Quando uno pecou contra o Espírito Santo. Há uma ideia equivocada se quando, mala compreensão, quando bautizamos, alguém escreve meu nome no livro da igreja. Automaticamente escreve no livro da vida. É assim? Não. Em realidade, nosso nome é escrito no livro da vida antes do bautismo, tá bem? Quando cremos em Cristo. O bautismo é muito importante porque é uma confissão pública de que já aceitamos a Cristo. Irmã, agora uma coisa muito importante. Deus tem prisa de poner nosso nome allá, mas não tem prisa de se quitar. Ele só quita o nome do livro da vida quando pecamos contra o Espírito Santo e em el juízo nosso nome é quitado. Então, qual é o ponto, irmão, para que nosso nome permaneça allá? Crer em Jesus e manter conexão vital com Ele. Há um texto um pouco chocante, está em Mensagem Seleta, tomo 1, que diz assim, irmãos, minha adoração, nossa adoração, quando alabamos ao Senhor, quando oramos, quando confessamos nossos pecados, quando nos arrepentimos, quando obedecemos, isso é obra do Espírito Santo em nós outros. Pero, a irmã Helena diz assim, pero al passar, mire, a obra do Espírito Santo, al passar por nós outros, ela diz assim, por los canales corruptos da humanidade, quedam contaminados.
E como que minha oração, minha adoração, minha alabança, meu arrependimento, minha obediência podem chegar ao Padre? Que hace Cristo? Ela diz assim: Cristo filtra nossa adoração com sua sangre e añade o incienso de sua perfeita justiça. Aí somos aceptados. Queridos hermanos, nossa luta cristiana é uma luta de conexão. Ela disse assim: não necessitamos fazer esforço para brilhar. Não. Nosso esforço é para conectar-nos. E a luz aparece. Ela diz assim: assim alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vejam vuestras buenas obras e glorifiquem a vuestro Padre que está no cielo. Então, hermano, por la sangre de Cristo somos perdonados, somos limpiados, somos transformados. E revelamos que estamos salvos em Cristo por nossa fé em Cristo e nossa conexão vital com Ele. Deus nos bendiga, irmão, para que tenhamos essa experiência. Amém.